Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Pegando esse versículo isoladamente, a gente pode usar para várias coisas, mas eu queria que o primeiro questionamento pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, irmão Marcelo, estava relacionado a que contexto aqui em Atos capítulo 4, versículo 20? Está relacionado diretamente à cura que ocorreu no capítulo 3 de um coxo. Quando Pedro e João vão à hora nona ao templo para orar, e estava na porta do templo esse homem e fez um pedido para Pedro e João, né? Pediu esmolas. E primeiro Pedro disse assim: olha para nós, não temos prata nem ouro, né? Sim. Mas o que temos te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E depois desse contexto, uma grande multidão se ajuntou à vista desse homem curado. E Pedro dá um segundo discurso a toda aquela multidão, falando de Jesus, da sua morte expiatória e da sua ressurreição. Então, nós entramos no capítulo 4, onde eles falavam ainda, e os sacerdotes, o capitão do templo e alguns saduceus estavam ressentidos porque eles estavam pregando Jesus e a ressurreição, e os prenderam Pedro e João. Esse é o contexto. E diante do Sinédrio, depois eles são inquiridos e são para não mais pregar Jesus. São libertos, assim, mas não prega mais. Não são libertos ainda. O nosso texto ainda está com eles ali preso, né? Sob juízo do Sinédrio, né? E seria mais ou menos uma condição, né? Eles respondem ousadamente ao Sinédrio. Então aqui pregam novamente sobre Jesus e a ressurreição. Eles pregam novamente. E o verso 19 diz assim: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Então aqui nós temos aquele dilema quando uma ordem expressa do céu, há uma tentativa, mesmo que seja do governo, de impedi-la, né? Então, nesse momento de tensão, você pode dizer que convém obedecer a Deus do que aos homens, né? Essa é a situação deles. Sim. Né? O próprio rei Jesus, que tinha toda a autoridade, os ordenou ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o contexto. Tá.